Olá, pessoal! Mais um pouquinho daquele papo bom de conexão com os animais. Quero agradecer sua presença e dizer que eu sou a Fernanda Pimenta, veterinária e terapeuta holística, e faço comunicação intuitiva e telepática com os animais, principalmente os animais de estimação, que é onde eu foco o meu trabalho na relação dos animais de estimação com seus tutores. Talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez, talvez você já me acompanhe, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa história que é real e eu convivo diariamente, que é o animal apresentando sintomas que estão associados com as emoções dos seus tutores. Como que acontece isso? Por que que é assim? E como isso é possível? As pessoas ficam intrigadas e algumas até duvidam, né, que os animais de estimação, eles podem apresentar sintomas no seu corpo físico, ou seja, doenças que estão ligadas às emoções, aos sentimentos e até mesmo à história dos seus tutores. Bom, pessoal, eu sempre falo que os animais de estimação, eles não erram de endereço. Então, você vai atrair para sua vida um animal que está em ressonância com o seu campo vibratório, que é um reflexo da sua consciência, da sua história de vida, dos seus registros acásticos, dos seus sentimentos, das suas emoções, do que você está vivendo agora, ou também do que você viveu na sua infância. Ou seja, são muitos fatores que podem interferir e que podem ser percebidos pelos animais de estimação no seu campo energético, no seu campo eletromagnético, onde estão todas as informações aí do que você vibra. E a gente, nós seres humanos, somos menos sensíveis a essas informações. Eu falo que os animais de estimação é como se eles não tivessem filtro. Então, eles percebem tudo automaticamente, naturalmente, de forma fluida e automática mesmo, né? Eles chegam perto do tutor ou mesmo à distância, mas conexão, gente, energia não tem distância, não tem espaço, né? Então, assim, o animal que está conectado com o seu tutor, naturalmente ele vai sentir o que está acontecendo com o seu tutor, né? E eu falei, né, sobre chegar perto, mas vocês não precisam considerar isso como um caminho que tem que acontecer, tá? Então eu quero corrigir aqui se ficou essa sensação. Ah, mas por quê? As pessoas às vezes falam, né? Eu escondo do meu animal o dia que eu não estou bem. Não adianta, tá bom? Não adianta você chegar mal do trabalho, ir para o banheiro, querer esconder do seu animal o que você está sentindo. Ele vai captar do mesmo jeito, tá? Ele vai, ó, absorver ali, sintonizar, fazer a leitura dele, do seu campo, da sua energia, do mesmo jeito. Então, não adianta querer se esconder, porque não vai dar certo, tá? E se você estiver em outra cidade, se você estiver em outro país, se você estiver do outro lado do mundo, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque o animal permanece em sintonia com os seus tutores, com aqueles seres humanos que eles têm vínculo afetivo, tá bom? Bem, e aí? E aí que muitas vezes esses animais eles recebem diagnóstico. E eu sempre digo que a metafísica do corpo, conhecimento sobre medicina germânica, podem ajudar muito no direcionamento do que aquele corpinho do animal está querendo falar. Por quê? Porque o corpo fala. O nosso, o dos bichos, as plantas, né? Tudo.
Tudo se comunica numa linguagem que reflete no físico aquilo que está no emocional. Então, acontece muitas vezes do animal de estimação refletir no seu físico aquilo que está acontecendo com o seu tutor. Mas por que isso acontece? Ele pega, igual pega uma gripe? Não. Ele está em ressonância. Então, existem ali frequências semelhantes que atraem o animal para o seu campo, que faz com que ele interaja com as suas emoções e alguns animais, porque isso depende do perfil do animal, alguns animais, eles mostram isso com mais facilidade, né? Eu falo que eles são os esponjinhas, os hipersensíveis, né? Aqueles animais que se envolvem demais com as questões humanas e mostram isso no seu corpo físico. Então, você tem lá um diagnóstico do seu animal, é claro que você precisa tratar. É claro que você precisa dar remedinho quando precisa, às vezes precisa de cirurgia, às vezes precisa de uma internação. Eu não estou descartando o que precisa também para o corpo físico. Só que nós não podemos ignorar o que está gerando aquele problema, aquele bloqueio, aquele sintoma. Então, a gente precisa olhar também para a parte energética, emocional e espiritual. O que está acontecendo com esse bichinho que ele está com essa doença, que ele está com esse sintoma? O que é que está acontecendo comigo, eu, tutor, né? Você, tutor, que está favorecendo, ativando, potencializando que esse animal desenvolva ou demonstre esse sintoma aí, né? Então, entender que tudo está conectado, né? O emocional, o espiritual com o físico, é cuidar de forma integrativa. Isso é, gente, o cuidado de forma integrativa, né? Então, você vai cuidar das raízes do que está causando aquele sintoma. E aí você vai associar os cuidados energéticos com o físico. E os resultados são extremamente positivos, né? A gente consegue perceber nitidamente diferença nos resultados, né? Na resposta do animal aos tratamentos. Animais que são tratados energeticamente associados à parte física, né? Então, gente, nós precisamos acordar para isso. A bicharada tá aí, ó, falando, fofocando, o que está acontecendo aí com você, querendo te mostrar um caminho. É uma oportunidade de você olhar para você e falar: peraí, por que eu estou estressada assim? Por que eu estou tão cansada? Nossa, eu preciso olhar para isso aqui, né? Eu preciso olhar por que eu estou tão nervosa. Eu preciso entender por que eu estou me sentindo tão triste, tão angustiada. Às vezes o motivo é um relacionamento, um trabalho, uma perda, né? Alguma coisa que aconteceu que te impactou muito emocionalmente e o seu animal está sintonizado com isso. E o que a gente pode fazer além de tomar consciência? Através da comunicação intuitiva, por exemplo, né? Através aí dessa investigação energética, dessa comunicação com o animal, a gente consegue direcionar um trabalho terapêutico tanto para o animal quanto para o seu tutor. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso vai trazer para vocês, levar para os animais saúde, harmonia, equilíbrio. Gente, isso faz toda diferença. Nós precisamos acordar para essa realidade e transformar a vida dos nossos animais, transformar a nossa vida e, consequentemente, é uma transformação para a família multiespécie.
Então, eu estou aqui para te trazer esse conhecimento, para te mostrar que existe um caminho, sim, para esses problemas recorrentes que os seus animais estão tendo, para essa questão que você ainda não está conseguindo resolver, ou para padrões repetitivos na sua vida, na vida do seu bichinho. Vamos olhar para isso juntas. Então, acesse o caminho para agendar uma comunicação intuitiva com seu animal, uma sessão terapêutica para você investigar o que está acontecendo de fato, que está levando esse animal ao adoecimento, né? Então, nós temos algumas ferramentas aí para cuidar disso, como a constelação familiar, o Theta Healing, né? Fazer um escaneamento energético, uma harmonização desse animal, dos chakras. Você também está incluída aí em todos esses cuidados, porque a gente cuida do animal e do tutor ao mesmo tempo. E o resultado é muito bacana, é muito satisfatório, positivo e vale a pena você mergulhar nesse caminho de autocuidado, de cura, de saúde, junto com o seu bichinho de estimação. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, para que isso possa chegar ao maior número de pessoas que amam animais e estão buscando por respostas que vão além da matéria.